Bom dia, nação rubro-negra. Hoje vamos falar de Zé Carlos, o nosso Zé Grandão, que nos deixou em 2009, precocemente. Ainda era um jovem. No início de sua carreira, Zé Carlos atuou pelo Americano de Campos, Rio Branco do Espírito Santo. A sua carreira acabou sofrendo uma reviravolta em 1984. O goleiro foi contratado pelo Mengão. Entre os anos de 1986 a 1991, Zé Carlos foi o goleiro titular do Flamengo. E apesar de não ter sido uma unanimidade dos torcedores, sempre se destacou por realizar defesas impossíveis de puro reflexo e elasticidade. Zé Carlos era enorme. Durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, atuou em 2 partidas. Em seguida, foi convocado para disputar a Copa do Mundo daquele ano, na reserva de Tafarel do Internacional e Acácio do Vasco. Em 1991, com a chegada de Gilmar Rinaldi, Zé Carlos perde espaço no Flamengo e deixa o clube. Fez um tour, tá? Ele rodou por Vitória de Guimarães, Farense e Felgueiras e Pedras Rubras, no futebol português. Voltou ao Brasil em maio de 96 para atuar no Flamengo. No entanto, pouco mais de um ano depois, em uma falha na final do torneio de São Paulo de 97 contra o Santos no Maracanã, culminando na perca do título, deixou a Gávea pela última vez e foi defender o Vitória. No Vitória participou das vitoriosas campanhas do Campeonato Baiano e do Campeonato do Nordeste. Antes de sair do Flamengo, Zé Carlos foi o segundo goleiro da história do clube a marcar um gol em cobrança de pênalti. Antes de encerrar a carreira, Zé Carlos ainda jogou pelo 15 de Piracicaba, São Paulo, América, o nosso Mequinha do Rio de Janeiro, e o Tubarão de Santa Catarina. É isso aí, gente. Me lembro do Zé Carlos nos juvenis. No tempo era juvenil. Ele era o goleiro e o falecido Figueiredo era o central e o Moser era o quarto zagueiro. Era um timaço que o Flamengo tinha. Tinha a preliminar. É o que eu digo, o Campeonato Carioca hoje em dia é ridículo, é ridículo. Eu não consigo ver esse campeonato. Antigamente a gente ia, tinha uns times pequenos, tinha uns jogadores maravilhosos. E eu me lembro do Zé Carlos nas preliminares. Tinha preliminar. Hoje em dia sub-20, né? Era juvenil, depois passou a ser júniores. E os juvenis do Flamengo entravam, era cada garoto que ficava olhando. E neles se destacavam alguns. E um dos grandes destaques que eu me lembro da minha época, de auge de Maracanã, um dos grandes era o Zé Carlos no gol do Flamengo. Zé Carlos, eu me lembro uma vez que ele deu uma carreira no ponta-direita do Botafogo. Eu não sei se foi o Julinho ou o Elinho, que foi mexer com ele, deu um tapa nele brincando. Rapaz, ele ficou uma fera, o moleque correu aqui, ponta-direita corre, ele correndo atrás, não conseguiu não. Mas depois eles fizeram as pazes. Foi apenas uma brincadeira. Eu me lembro desse detalhe. São coisas inesquecíveis que a gente viu no futebol. Assim como foi inesquecível a passagem desse grande goleiro, grande ser humano pelo Flamengo. Tá? Zé Carlos nasceu em 7 de fevereiro de 1962, aqui no Rio de Janeiro, e faleceu precocemente aos 47 anos, no dia 24 de julho de 2009, aos 47 anos. Ele tinha 1,92 m, seu apelido era Zé Grandão. Eu me lembro que aqui em Quintino, no campo do Otelo, o Zico estreou uma escolinha. Eu não sei se ainda existe essa escolinha, o campo existe. E eu jogava futebol lá. E como ia ter isso, eu já sabia, eu não gostava de aglomeração, e eu sabia que o Zico iria estar lá e ia estar cheio, e o Zé Carlos estava lá. Quem o conheceu foi um pouco antes de sua morte, meses. Quem o conheceu ficou encantado, falou que ele conversou com todo mundo, deu um par de luva de presente para um rapaz lá, entendeu? Falou que ele foi um show. Ele, lógico, tinha todo mundo lá, mas ele se destacou pela simpatia. Ele, o Adílio e o Nunes. O Nunes foi o último a ir embora. Me lembro que o Nunes tinha um carro preto, tipo o Duster de hoje em dia. Entendeu? Mas o cara sem marra nenhuma, foi bacana. Hoje em dia, jogadores de hoje em dia não fariam isso. Entendeu? Mas é isso aí, isso ficou na memória. Isso foi em 2009, no começo de 2009. Um pouco antes da morte do Zé Carlos. É isso aí, Zé Grandão. Obrigado, descanse em paz. Saudações rubro-negras.